Gente, tudo bem? Quarto ano. Vamos ter nossa aula agora de matemática do quarto ano do ensino fundamental da nossa escola Santa Clara de Assis. Antes de começar a nossa aula, vocês peguem o material didático de vocês, certo? Vocês peguem o estojo, peguem o livro, peguem o caderno, o que necessitar para vocês terem a aula de matemática. E outra coisa, gente, preste atenção, certo? Sente-se no cantinho reservado da sua casa, preste atenção. Nós estamos em tempo de coronavírus, né? Esse vírus muito devastador. Não esqueça de usar a sua máscara, não esqueça de fazer a sua higiene. Antes da gente começar o conteúdo, vamos pedir a Deus para nos abençoar. Vamos mentalizar só coisas boas para a nossa vida, para a nossa família, para a nossa casa. Pedir ao Papai do Céu que nos abençoe, a Jesus que entre na nossa vida, na nossa casa, certo? O primeiro de tudo que a gente tem que pedir é a Deus, porque Ele que está do nosso lado, Ele que está nos protegendo, Ele que manda os amigos e os dele para ficar do nosso lado, os nossos anjos, nosso anjo da guarda, para nos proteger, para nos livrar de muitas coisas ruins. Então vamos pedir a Deus, certo? Tá bom? Bem, quarto ano, então vamos prestar atenção nesse vídeo. Preste bastante atenção para você aprender, tá bom? Matemática fundamental. De onde surgiram os números? A invenção dos números. Antes de pensarmos em fazer contas, medir objetos, além de outras tarefas nas quais os números nos auxiliam, precisamos conhecer um pouco sobre a origem dos números e quais foram as razões que fizeram com que o homem desenvolvesse esse conhecimento. Então, como os povos primitivos contavam? Essa necessidade de se criar um sistema de contagem pode ter surgido com o desenvolvimento de algumas atividades, como, por exemplo, a criação de animais, a formação de tribos, ou o desenvolvimento da agricultura. Então, foram criadas várias maneiras de se realizar contagem, como fazer marcas no barro, contar nos dedos, contar nós em uma corda, ou mesmo utilizar pedras. Então, usando esse exemplo da figura, um pastor podia controlar a quantidade de ovelhas do seu rebanho, estabelecendo a relação entre pedras e ovelhas. Então, ele podia fazer a correspondência para cada ovelha uma pedra. Assim, no final do dia, ele poderia fazer o mesmo, e caso houvesse mais pedras do que ovelhas, então algumas ovelhas teriam se perdido. Só que com o tempo, o desenvolvimento das atividades humanas exigiu contagens maiores. Então, em decorrência dessa necessidade, surgiram os sistemas de numeração. E vários povos desenvolveram seus sistemas de numeração, como os egípcios, os babilônios, os romanos, os hindus, os árabes, entre outros. Bem, vocês viram, né, a explicação do vídeo, tá certo? Bem, de acordo com a explicação do vídeo, nós agora vamos revisar, certo, gente? Vamos revisar nossas atividades de férias. Preste atenção. Vamos lá responder as perguntas. Preste atenção, nossa revisão. Onde foi inventado o sistema decimal que usamos hoje? Onde foi inventado, gente? Ele foi inventado na Ásia. Na Ásia. Continente da Ásia. Continente asiático. Quem aperfeiçoou e divulgou o sistema decimal?
Quem foi que aperfeiçoou ele? Porque ele foi descoberto, mas quem aperfeiçoou foram os árabes. Foram os árabes que aperfeiçoaram. Árabes. Árabes. O que é um algarismo, gente? Um algarismo é cada gráfico que representa um número. Cada gráfico que representa um número. Muito bem. Número. Pronto, vamos continuar. Continua. Quais são os 10 algarismos do nosso sistema? 0, 1, 2, o 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pronto, são só esses, certo? Qual é o primeiro número do conjunto dos números naturais, gente? Qual é o primeiro? 0, né? Existe um último número no conjunto dos números naturais? Por que não? Não existe, porque é infinito, né, gente? Não existe. Olha, pessoal, os números naturais, eles são infinitos. Os números, eles não têm fim. Infinito, certo? Muito bem. Infinito. Vamos lá? Quantos algarismos tem cada número? Vamos lá? 4. Tem um algarismo. 78. 2 algarismos. 964. 3. 1045. 4 algarismos. Vamos lá? 863.478.930. Quantos algarismos tem? 9. Ok? Vamos assistir o vídeo agora, gente. Preste bastante atenção, tá? Algarismos romanos. Os algarismos ou números romanos são algarismos que foram utilizados na Roma Antiga para representar os números. Esta forma de representação faz o uso das próprias letras do alfabeto. Foi utilizado na Europa por mais de 1000 anos durante a expansão do Império Romano. Esse sistema de numeração ainda é usado nos dias de hoje. Não para fazer contas, mas para algumas representações. Por exemplo, em mostradores de relógio, indicação de capítulos de livros, indicação de séculos, designação de papas e reis com o mesmo nome, e muitos outros. Você já deve ter visto esses números em seu cotidiano. Sabendo disso, vamos para a parte prática. O sistema de numeração romano é formado por 7 símbolos que correspondem a letras maiúsculas do alfabeto latino. Veja, o I representa o 1, o V representa o 5, o X representa o 10, L representa 50, C representa 100, D representa 500, M representa 1000. Lembrando que a representação dos números romanos é sempre com letras maiúsculas.
Note que nos números romanos não existe um número para representar o zero. Estes símbolos podem ser repetidos seguidamente até 3 vezes, para assim representar demais valores. Veja que o I representa o 1. Duas letras I juntas formam o número 2. 3 letras I juntas formam o 3. O X representa o 10. Duas letras X juntas formam o número 20, que seria o mesmo que 10 mais 10. Essa é a lógica desses números. 3 letras X formam o número 30. O C representa o 100. 2 Cs representam 200, a mesma coisa que somar 100 mais 100. 3 letras C, 300. O M representa 1000. Duas letras M's, 2000. 3 letras M, 3000. Quando colocamos uma letra à esquerda de outra de maior valor, estamos indicando que o valor da direita deve ser subtraído pelo valor da esquerda. Por exemplo, o I e o V. O I vale 1 e o V vale 5. Então, na prática, é a mesma coisa que subtrairmos 5 menos 1, que é 4. Ou seja, o IV é 4. O IX seria a mesma coisa que 10 menos 1, que é 9. XL, 50 menos 10, que é 40. XC é a mesma coisa que 100 menos 10, que dá 90. O CD, 500 menos 100, que dá 400. O CM, 1000 menos 100, que dá 900. Se você ver uma representação assim e ficar em dúvida, é só ver o valor de cada letra separadamente e subtrair. Mas, atenção! Só podemos escrever o 1 antes do 5 e 10, o X antes do 50 e 100, e 100 antes do 500 e 1000. Já quando colocamos uma letra à direita de outra, estamos indicando que seus valores devem ser somados. V e I é o 5 e 2, certo? 5 mais 2 é 7. X, X, V e 3. 20, 5 e 3. Somando tudo dá 28. O C, L, X, X, V, I. Na prática, somamos 100 mais 50 mais 20 mais 5 mais 1, que é 176. Agora com um número bem grande. M dá 3.000. D, que é 500. 2 Cs, que é 200. E o L, que é 50. Somando estes valores, temos 3.750. Você também pode se deparar com outra situação, quando o número romano tem um traço horizontal sobre ele. Indica que o número deve ser multiplicado por 1000. Por exemplo, o V com o traço. O valor do V é 5, e 5 vezes 1000 é 5.000. O X com o traço. O valor do X é 10, 10 vezes 1000, 10.000. LX com o traço. O LX vale 60, e 60 vezes 1000 é 60.000. Você já imaginou como era resolver uma expressão numérica ou fazer cálculos tendo os números representados por todas estas letras? Não era tarefa simples. E com a expansão do comércio na Europa Ocidental, por volta do século XIII, o sistema de numeração romano foi substituído pelo sistema de numeração decimal que usamos hoje em dia. Bem, gente, vídeo tão bom que até eu fiquei empolgada. Vocês gostaram? Espero que sim, né? Vamos continuar. Vamos lá? Fixar o que a gente viu, fixar o que a gente aprendeu. O sistema de numeração romano, né? Usado pelos romanos. E nós usamos até hoje. O sistema de numeração romano não é tão utilizado como antigamente. Onde ele é utilizado? Bem, nós ainda vemos, ele ainda é utilizado. Ele é utilizado em quê? Em relógios, ele é utilizado em nomes de papas, né? Em nomes de... quando nós queremos colocar capítulos de livros, né? Relógios, nomes de papas,
bispos, né? Os cônegos da igreja, né? Alguns cônegos da igreja. Nomes de papas. Capítulos de livros. Aí você vai colocando, certo? Em algumas datas, certo? Você pode utilizar a numeração romana, certo, gente? Você coloque aí. Escreva os números que faltam na sequência. Olha aí a sequência. C é 100, né? 2C, 200. 3C, 300, né? Ok? CD, 400. Aí nós vamos fazer 500, que é o D. Ok? E vamos fazer 600. D, C. Porque é 500 mais 100, certo? Que dá 600, certo? Agora vamos continuar. 5, 10, 15, que é o X e o V, que é 15. Agora vamos para o 20. Como é 20? 2x, 20. Certo? 2x é 20, que é x mais x, que é 10 mais 10, dá 20. E 25, olha, quem vem depois do 20? 25. 2x mais o v. E agora nós vamos fazer 30, né? Nós estamos fazendo de 5 em 5. 30 é 3x, x mais x mais x, certo, pessoal? 30. Agora vamos para a letra C, por favor. 10, 20, 30, 40. Como é o 40? XL. XL. Por quê? É 50 menos 10, que dá 40. Certo? Agora coloque aí o L. O L, que é 50. O L é 50. E o LX é 60, né, gente? Que é 50 mais 10, que dá 60, ok? Próxima. Vamos lá. Utilizando algarismos romanos e indo-arábicos, preencha o quadro. Bem, você vai ter que pedir a ajuda da mamãe para poder preencher algumas coisas aqui, né, gente? Por exemplo, o ano que você nasceu, né? Você vai preencher em romanos e em indo-arábico. Romanos e indo-arábico. Romanos, os algarismos romanos, esse que nós fizemos na questão anterior, de completar. E indo-arábico é os numerais de 0 a 9. Você vai fazer ao ano que você nasceu. A sua idade, do mesmo jeito. Você vai colocar a sua idade em romanos e em indo-arábico. O ano atual dá para a gente fazer, né? Nós estamos no ano de 2020, em romanos, você vai botar MC, vamos lá, M, 2x. Aí vamos colocar em indo-arábicos, 2020. O século atual, em romanos, nós estamos no século 21, 2x e 1. O I, né, que a gente chama. E vamos fazer em indo-arábico, século 21. A sua série, quarto ano, bote aí 4, o I e o V.
E o número 4. Aí o número do seu sapato você vai colocar, né? O número da sua casa e o seu número preferido. Isso aí vai ficar a critério de vocês e as suas respostas pessoais, certo? Vamos para outra questão? Acabando. Vamos ver. Nossa revisão de matemática fica por aqui, gente. Nós vamos nos ver na próxima aula. Vocês fiquem com Deus. Um beijo na família de vocês. E preste atenção. Copie os números todos no caderno. Escreva, porque os números romanos precisam ser bem estudados, tá certo? Muito importante. Essa parte do 10.000, que você coloca o traço em cima para equivaler a 1.000, você deve estudar bem essa parte, preste bem atenção, tá? E principalmente estude os números de 1.000 para cima. Você já está sabendo alguma parte? Estude aquela que você tem mais dificuldade. Um beijo para vocês.